Por meio do Filho, é o nome da nossa nova série, Por Meio do Filho, e nós estaremos estudando o livro de Hebreus. Então, nós vamos estudar todo o livro de Hebreus. É um livro denso, teologicamente denso. Cada letra, cada palavra do livro de Hebreus dá para fazer um sermão. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também são apaixonados pela palavra de Deus. Amamos a palavra de Deus, nos deleitamos dela, e isso é muito mais que suficiente para que a gente possa ainda mais nos debruçar sobre a palavra de Deus, sobre o livro de Hebreus, que tem uma densidade teológica muito forte, mas nós vamos estudar ele, vamos sair daqui engrandecidos, vamos sair daqui um pouco mais com conhecimento de Deus, da parte de Deus, que me usa como com voz profética, que me usa como um vaso para poder ministrar ao coração de vocês, e estaremos usando então a carta de Hebreus. Caso você tenha curiosidade, eu não fico chateado se você quiser já estudar e dar spoiler do livro de Hebreus. Então, você pode ir lá na sua casa durante a semana e ir lendo o livro de Hebreus, estudando sobre o livro de Hebreus, porque nós iremos nos debruçar sobre ele nos próximos domingos. Iremos tratar acerca dessa carta. Bom, até eu falei assim, dessa carta, né, até isso é questionável. Nós não sabemos se é uma carta, ou pode até ter sido também um sermão que foi escrito e foi encaminhado para essa igreja. De tão estruturado que é essa carta aos Hebreus, ou o livro de Hebreus, ela não necessariamente pode ser classificada como uma carta, porque normalmente uma carta ela tem outro tipo de assuntos, e o livro de Hebreus dá a impressão até que parece ser um sermão que foi escrito e foi enviado. Mas ainda não se tem ainda um fechamento da parte dos teólogos em relação a isso. E também há dúvidas em relação a quem escreveu. Sugere-se que Paulo escreve. Então, Paulo escreveu várias cartas para várias igrejas, e aí, só que na hora que chega no livro de Hebreus, a gente vê que a forma como esse livro é escrito, as palavras usadas, a marcação do texto, a densidade teológica é outra. Então, isso nos gera uma dúvida acerca da autoria da carta. Nós não sabemos se é Paulo, tem-se Paulo como sendo o escritor. É um consenso da maioria dos teólogos, vão falar que Paulo é o escritor, mas ainda não tem como bater o martelo. Por quê? Porque essa carta ela não foi assinada. Paulo, ele costuma assinar as cartas dele, falar, eu, apóstolo Paulo, ou no final, eu, Paulo, escrevo essa carta de próprio punho, como ele já fez em algumas cartas, mas nesse livro, nessa carta, nesse livro de Hebreus, isso não acontece. Então, a autoria não fica muito claro. Quem escreveu o livro de Hebreus? Não é claro, nós não sabemos muito. Então, há alguns suspeitos, digamos assim, de ter escrito essa carta. Paulo é um deles, mas também pode ter sido Barnabé, pode ter sido Apolo, também pode ter sido Lucas. Então, um desses 4 aí podem ter sido os escritores da carta de Hebreus. Bom, uma coisa nós sabemos, que é provável que quem escreveu essa carta estava em Roma. Estava em Roma no momento que escreve. Por quê? Porque lá no final, em Hebreus 13, 24, ele vai dizer assim, saúdam a todos os seus líderes e a todos os santos, os da Itália lhe enviam saudações. Então é provável que no momento que ela estava sendo escrita, esse autor estava na Itália, estava ali na capital romana, estava ali no berço do Império Romano. Então ele manda saudação à igreja que estava lá em Roma, que estava na Itália, manda saudação para a igreja a qual eles estão encaminhando esse livro, essa carta. A pessoa que mais se aproximou do autor do livro foi um dos pais da igreja. Como a gente fala pais da igreja, nós estamos falando de escritores que escreveram acerca dos livros
acerca do Novo Testamento, né, que nós conhecemos como Novo Testamento. Naquela época ainda não estava catalogado como hoje nós temos aqui, tudo certinho dentro da Bíblia. Os livros ainda estavam sendo escritos, então alguns ainda estavam verificando a autoria. Então, os pais da igreja são aquelas primeiras pessoas que escreveram algo sobre a igreja, sobre o livro. Então, tem um dos pais da igreja, chamado Orígenes. Ele foi o que mais se aproximou da pessoa que disse quem foi que escreveu a carta de Hebreus. Ele vai dizer o seguinte: só Deus sabe quem realmente escreveu a carta de Hebreus. Então, ele é o único que mais se aproximou, porque realmente só Deus sabe quem foi que escreveu. Tá? E para quem essa carta é endereçada? Porque assim, eu não sei os mais jovens, mas nós... Não, você não, Marcelo. Você ainda é outra época ainda, era fumaça. Mas, mas na minha época, na época do Marcelo, né, do seu João, como é que nós fazíamos, João? Quando nós queríamos escrever para alguém, a gente fazia o quê? Escrevia uma carta. Né? Então, às vezes a gente, não vou falar porque eu nunca fiz isso, escrever carta para namoradas, essas coisas, não. Eu só tive uma paixão na minha vida. Né? Então, então, quando você queria escrever alguma coisa, você fazia o quê? Tecia uma carta. E olha que interessante, amados. Hoje você já fica todo ansioso quando o chequezinho lá, o cheque do Instagram, fica só em um, não fica em dois, a pessoa viu, está azulzinho, não está azulzinho. Né? A gente escrevia uma carta, e quando a gente escrevia uma carta, às vezes a gente não tinha certeza nem se a carta foi entregue. Nós não sabíamos. Nós colocávamos um selo nela, a gente tinha em casa selos de 1 centavo. A gente ainda tinha, quem sabia dessa, que escrevia carta social embaixo, aí você colocava 1 centavo, né, no selo, entregava. Então, se você tinha essa manha ainda. Se você usasse uma folha, uma carta, um envelope pequeno, e você escrevesse carta social, você colocava o selo de 1 centavo, a carta ia. E aí você colocava naqueles... a gente vê muito em filme, né, aqueles negócios que você põe a carta assim, tinha na cidade, esparramado. Aí você chegava lá, colocava, o carteiro passava lá, pegava aquilo lá, então era assim, não tinha certeza nenhuma. E se o carteiro não pegou aquilo lá, se aquilo lá não foi entregue, a gente não tinha certeza nenhuma. A gente colocava lá e ia. A gente só ia ter certeza que essa carta chegou lá quando a pessoa mandava uma carta de volta, às vezes dando a resposta. E quando você escreve algo, além de você querer saber a resposta daquilo, você também tem uma intenção. Quando você escreve uma carta, você tem uma intenção, você quer comunicar algo. O que é que essa carta de Hebreus quer comunicar? Qual era o assunto que essa carta de Hebreus tinha para falar para esses hebreus? Quem eram os hebreus? Os judeus, israelitas. Né? Esses eram os hebreus. Por quê? Porque eles falavam a língua hebraica. Nós sabemos que a carta foi endereçada aos hebreus. A pessoa estava no berço do Império Romano, lá em Roma, na Itália. E ela escreve, então, um compêndio, uma carta, um sermão, nós não sabemos muito bem. Ele escreve isso. E escreve e encaminha para essa igreja, para esses irmãos que estavam onde? Possivelmente na região da Judéia. A carta é escrita aos judeus, aos hebreus. E qual que era a intenção desse escritor? O que levou esse escritor, seja ele quem for, a escrever essa carta? Estava acontecendo algo nesse momento. Os hebreus, os judeus, cristãos, estavam sob forte perseguição. Estavam sob forte perseguição. Estavam duplamente perseguidos. Aqueles que aceitaram Jesus como sendo seu Senhor e Salvador, estavam duplamente perseguidos. Estavam perseguidos pelos próprios judeus, que não aceitavam isso, e estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, pelos romanos, que tinha os cristãos como inimigos, porque os cristãos tinham outro rei, tinha outro senhor, e não era César, era Cristo. Então eles estavam sendo duramente perseguidos, tanto pelos judeus
que não criam que Jesus, e não creem até hoje, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Eles estavam sendo perseguidos pelos judeus e perseguidos pelo Império Romano. E o que estava acontecendo com essas pessoas? Essas pessoas estavam apostatando. Ora, diante de uma perseguição, diante de uma pressão, é normal que algumas pessoas desistam. Algumas pessoas dê o braço a torcer, digamos assim, e diga, não, tá bom, eu entendi errado, vou voltar então à religião dos judeus, vou voltar à antiga aliança. Então isso era o que estava acontecendo. Essas pessoas estavam apostatando, estavam voltando para a sua antiga religião. E quando a gente fala de apostasia, o que significa apostasia? Vocês perceberam que a palavra apo é muito comum na Bíblia? Nós temos o quê com apo? Apóstolo. O que mais com apo? Apocalipse. Certo? Apostasia. Vocês perceberam que tudo começa com apo? Então o que significa esse comecinho, apo? Longe de, para longe de. Então, Apocalipse, por exemplo, o lipse significa sombra. Apo, para longe da sombra, ou seja, revelação. Então, a palavra Apocalipse significa revelação. Apóstolo. Apóstolo significa apo, para longe de. E o final, apóstolos, significa enviado. Então, o que é apóstolos? Enviado para longe. Isso é o que significa. E apostasia? Apo a gente já sabe, para longe. E tasia? Verdade. Então, apostasia significa o quê? Longe da verdade. Então, só para a gente entender o que significa a palavra apostasia não significa que a pessoa virou ateu. Às vezes a gente tem a impressão que ser apóstata é deixar de acreditar em Deus e virar ateu, por exemplo. Então hoje eu sou ateu, eu deixei de acreditar em Deus, hoje eu não acredito em mais nada, então eu sou um apóstata. Sim, mas nem sempre. A pessoa pode continuar acreditando em Deus, só que estar longe do quê? Da verdade. E a verdade para os cristãos tem um nome. Qual é o nome? Jesus. Para nós cristãos, a verdade não é uma filosofia, algo assertativo, alguns escritos. Não. Para nós, a verdade é uma pessoa. E essa verdade chama Jesus Cristo. Então, apostatar é você ficar longe de Cristo, ficar longe da verdade do Evangelho, que é Cristo. Então, você pode continuar acreditando em Deus, pode continuar tendo a religião, pode às vezes, inclusive, estar dentro de uma igreja denominada evangélica e estar num estado de apostasia. Por quê? Porque você está longe da verdade. E qual é essa verdade? A verdade é a verdade revelada pelas Escrituras. A verdade que nós temos, ela só é uma, aquilo que está na palavra. Nós não temos outra verdade, nós não podemos pegar aquilo que está na palavra e manipular, transformar, mudar a forma para, por exemplo, nos favorecer, por exemplo. Se eu pego essa verdade, transformo essa verdade, mudo essa verdade para favorecer a mim, o que eu estou fazendo? Eu estou apostatando. Eu estou ficando longe da verdade. Eu estou indo para longe de Cristo. E é isso que nós vemos hoje. Por isso é importante nós estudarmos o livro de Hebreus. Porque da mesma maneira que aquelas pessoas estavam voltando ao judaísmo, vejam, as pessoas estavam voltando ao judaísmo, elas não deixaram de acreditar em Deus. Elas não estavam se transformando ateus, agnósticos. Não, elas não estavam deixando todo
o credo dela em Deus. Não. Elas estavam voltando para a antiga aliança e se afastando de Cristo. Por isso, eles estavam em apostasia, voltando, saindo da verdade do Evangelho que foi apresentado para eles e voltando para a religião dos judeus. E por isso eles estavam apostatando. Isso está acontecendo também nos dias de hoje. Nós vemos algumas igrejas, infelizmente, e não quero colocar nós aqui, quando eu digo isso, eu não estou colocando a gente num patamar acima, ou dando exemplo, falando assim, nós é que somos os bons, e o resto não é bom. Não é isso que eu estou dizendo, tá, amados? Eu estou querendo dizer que há igrejas que estão se apostatando. Há igrejas nos dias de hoje que estão longe da verdade do Evangelho. Ao invés de abrir a palavra de Deus, ler a palavra, explicar a palavra, aplicar a palavra na vida do cotidiano das pessoas, eu pego a palavra, eu modifico um pouco essa palavra, eu vou inserir coisas que não está escrito ali, vou comunicar isso como sendo verdade, e as pessoas estão acreditando. Por que estão acreditando? Porque com certeza estão se beneficiando de alguma maneira. E quem faz isso? A própria palavra vai nos dizer. Aquela pessoa que leva uma comunidade, aquela pessoa que leva uma igreja, uma reunião de crentes, a um estado de apostasia, é um falso mestre. Então nós estamos vendo aí muitos falsos mestres, pessoas que estão ensinando um evangelho diferente daquele que foi revelado, diferente daquilo que está escrito, pegando aquilo que está escrito e dando uma modelada, certamente para se favorecer, ou de poder, ou de dinheiro, ou de qualquer outra coisa. E a carta aos Hebreus começa falando algo já muito incisivo, algo direto, uma verdade que comunica de maneira estrondosa para nós. Coloca aí para mim, Juliana. Capítulo 1 do livro de Hebreus, o versículo 1, eu vou ler com vocês do 1 ao 2. Vejam, no passado, Deus falou. Isso já é algo extraordinário para nós. Deus falou. E Ele falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de quem? Dos profetas. Versículo 2: mas nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, a primeira verdade que o Evangelho, a carta de Hebreus nos comunica é que Deus falou. Deus poderia continuar sendo Deus sem que Ele tivesse falado conosco? O que vocês acham? Deus iria continuar sendo Deus? Sim. Deus iria continuar sendo Deus se Ele quisesse não falar para nós. Mas Ele falou. Só isso já nos dá a imensidão da misericórdia que Ele tem conosco, porque Ele poderia simplesmente ter nos abandonado, ter nos falado assim, olha, afastem-se de mim, seus bandos de pecadores, vocês só fazem coisas más, não quero mais. Poderia ter feito isso? Poderia. Mas Ele nos comunicou. Ele nos falou. Ele se revelou. Ele nos trouxe verdades que nós não teríamos como ter acesso. Por exemplo, façam um exercício comigo aí de imaginação. Vocês já escutaram rádio? Antigamente não tinha televisão, só tinha rádio. Vocês lembram? Não. Quem é que lembra de Chacrinha? Ninguém vai levantar a mão, né? Vocês não querem denunciar a idade, né?
Ah, não acredita. Você já foi? Não acredito. Ai, que legal. O que ele falava? Quem não se comunica, se estrumbica, é verdade. Você está aí aqui, você já viu também, né, irmão? Já viu Chacrinha, sabe? Reprise? Uhum. Eu também assisti no YouTube algumas reprises antigas. Chacrinha. Mas eu não sei se vocês conhecem a história do Chacrinha. Qual que é o nome dele mesmo? Barbosa? Obrigado, Alexandre. Não vai sair não. Abelardo Barbosa. Abelardo Barbosa. Eu começo assim, né? Era a musiquinha. Deixa eu cantar, gente. Vinícius, coloca um fundo musical. Como que ele começou a história dele? Por que o apelido dele era Chacrinha? Porque ele, no rádio, ele era um radialista. E no final, deram para ele um horário lá que ninguém queria. Ele era tipo um estagiário. E aí ele, nesse momento, aí ele podia falar o que ele quisesse, porque ele achava que ninguém estava ouvindo mesmo. E ele começou a usar a imaginação dele e começou a fazer com que ali no estúdio fosse uma grande festa. Então era a chácara. Nessa chacrinha vinha muitas personalidades famosas. Não tinha ninguém, gente, era só ele. Ele pegava panela, batia panela para inventar que era isso, que era aquilo. Não tinha ninguém, era ele sozinho porque ele não tinha recurso. Então ele fazia de tudo lá e as pessoas começaram a ouvir esse programa e começaram a achar que era verdade, que existia mesmo uma festa lá. Então o que é isso? Com rádio dá para fazer essas coisas. Você pode comunicar algo que não está acontecendo, ou também você pode comunicar algo que está acontecendo e você que está fora, às vezes, depende daquilo que está sendo passado para saber se é verdade ou não. Por exemplo, nós podemos escutar um locutor de rádio falar ao som do rádio, nós estamos lá ouvindo. Se ele não falar o jeito que ele é, se ele não se revelar, se ele não falar assim, olha, eu tenho olhos azuis, eu tenho cabelo preto, eu sou magro, sou gordo, se ele não falar isso, não tem como a gente saber. Não tem como a gente sair na rua e falar assim, esse daqui que é o radialista que eu escuto. Não tem como a gente saber, porque a gente só ouve o quê? A voz. E nós precisamos que esse radialista se revele, fale as características dele, para que a gente então consiga entender, consiga saber quem ele é, não é verdade? É a mesma coisa com Deus. Se Deus não desse para nós as características dele, não se revelasse para nós, nós nunca saberemos quem Deus é. Vocês conhecem Deus? Vocês já viram Deus? Ninguém nunca viu Deus. A própria palavra diz isso, a não ser quem? O Filho. Então ninguém nunca teve contato com Deus. Nós conhecemos Deus por aquilo que Ele se revelou. Entenderam essa premissa? Agora, qual que é a questão? A questão é que quando eu pego aquilo que Deus se revelou e transformo isso, estou apostatando. Estou apostatando. Então Deus não disse isso, eu vou lá e mudo, estou apostatando. Ou eu não posso não concordar com Deus, é seu direito. É seu direito não concordar. Você lê a palavra de Deus e tem algumas coisas na palavra de Deus que talvez você não concorde. Talvez você ache muito agressivo. Talvez você diga assim, nossa, mas Deus acha isso? Deus fez isso. Talvez você tenha esse entendimento. Não tem problema nenhum, amados. Não tem nenhum problema você não concordar com Deus. O diabo também não concorda. Não concorda. Não tem problema algum. Você só não pode chamar Ele de Senhor. Porque ao chamar Deus de Senhor, você está dizendo que eu estou debaixo da tua vontade. Eu concordo com aquilo que o Senhor diz. Mesmo que essas verdades que o Senhor se revela a nós, eu não entenda, ou eu possa não concordar. Mas como eu chamo Ele de Senhor, eu tenho que me sujeitar. Ok?
Então, para mim chamar Deus de Senhor, eu tenho que me sujeitar, mesmo eu não concordando. Mesmo que você leia a palavra e fale assim, mas está meio atravessado isso daqui. Hoje não faz tanto sentido, a gente precisava dar uma atualizada, né? Precisava dar uma atualizada na Bíblia. A Bíblia foi um livro escrito há tanto tempo atrás, deve estar defasada essa linguagem, né? Vamos dar uma modificada, vamos tornar a Bíblia um pouco mais palatável, vamos fazer um marketing, vamos colocar Jesus como sendo um ator de Hollywood. Aí Jesus vai ficar mais palatável. Jesus mesmo disse, eu vim trazer guerra. Eu vim trazer esse confronto com nós mesmos. Então, a primeira coisa que nós sabemos é, Deus falou, Deus se revelou. E aquilo que Deus falou é a verdade. Se eu modificar aquilo que Deus falou, eu estou apostatando. Estou longe da verdade. Eu posso não concordar, mas se eu chamo Deus de Senhor, eu tenho que me sujeitar. Amém? Ficou compreendido isso? Deus falou. E ele vai dizer uma outra verdade. Ele vai dizer que Deus falou agora, antes ele falou através de quem? Dos profetas. Quando ele falou através dos profetas, a quem ele está se referindo? Ao Antigo Testamento. Quando ele fala assim, Deus falou através dos profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Tá certo? Então ele não está dizendo aqui, ele não está falando, e isso também não é algo que nós cristãos defendemos, é que o Antigo Testamento não vale mais. Não, não é isso. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. Só que esse Antigo Testamento foi nos revelado, descortinado em Jesus Cristo. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós enxergamos quem? Jesus. Diferentemente do judeu, que lê o Antigo Testamento e não enxerga Jesus das Escrituras, não enxerga Jesus das profecias, não enxerga Jesus da maneira como Deus revelou. Mas nós que temos o Espírito Santo, nós que somos cheios do Espírito Santo, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós olhamos as linhas das Escrituras, nós olhamos as falas dos profetas, e quem vem à nossa mente? Cristo. Cada linha que nós lemos do Antigo Testamento, Cristo. Então, agora que Deus falou pelos profetas, por intermédio dos profetas, e hoje nós temos o Antigo Testamento, agora, nos últimos dias, que é os nossos dias, Deus tem falado por meio do Filho. Olha que verdade estrondosa. Em Jesus, as profecias se cumpriram. É isso que ele está dizendo. Aquilo tudo que os profetas anunciaram foram cumpridos em Jesus. Por isso que, quando a palavra de Deus diz últimos dias, a quem ele está se referindo? Está falando do período da cruz de Jesus até os dias de hoje. Por quê? Porque não há mais novas revelações. Tudo aquilo que foi revelado foi cumprido em Cristo. Agora há o quê? Apenas cumprimento. Não tem mais revelações. Não existe mais novas revelações. Tudo aquilo que foi prometido, nós só estamos esperando o quê? O cumprimento. Por isso que nos dias de hoje não tem mais o quê? Profetas. Porque se hoje tivesse profetas, aquilo que aquele profeta fala, teria que escrever aonde? Na Bíblia. Porque é voz de Deus, correto? Existe hoje dom de profecia, bem diferente. Profeta é uma coisa, dom de profecia é outra. O profeta comunica aquilo que Deus fala, e Deus já não fala mais através de homens, ele fala por meio de quem? Do Filho. Tudo que Deus tinha para falar, já falou. Através de quem? Jesus Cristo. Acabou. Não tem mais o que comunicar. Agora é só cumprimento.
Nós é que temos que nos submeter. Jesus já falou, Deus já falou através do Filho. Pronto. Agora o que nós temos que fazer? Nos submeter. Existem novas revelações? Não, não existem. As revelações que tem da palavra é essas que estão aqui, na Bíblia. Apocalipse é o último livro. Se nós considerássemos que hoje em dia tivesse profetas, a gente tinha que pegar aquilo que o profeta falou e inserir na Bíblia. Hoje não tem mais profetas. Assim como também não tem mais apóstolos. Porque apóstolo é quem? Aquele que foi testemunha ocular de Cristo. Paulo não viu Jesus. Viu sim, ele mesmo disse. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e foi revelado coisas estrondosas para ele. Cristo se revelou a Paulo espiritualmente e aos outros profetas de forma física. Então hoje não tem mais profeta e hoje não tem mais apóstolo. Então se você está, ou passou, deu uma passadinha, ou você viu alguma igreja, ou você pretende estar numa igreja onde tenha lá alguém que se diz profeta ou se diz apóstolo, eu falo sem medo algum de errar, fuja à igreja apóstola. Fuja. Por mais que isso possa me trazer algumas consequências, eu posso dizer para você sem nenhum medo, fuja. Não tem mais profeta, não tem mais apóstolo. Se o cara se intitula apóstolo, cai fora. Bom, dom de profecia, se depois vocês quiserem saber, eu posso explicar, senão eu vou pegar muito tempo aqui do sermão para poder passar isso para você. Mas dom de profecia é uma coisa, tem nada a ver com ser profeta, tá? Isso existe, isso é dom do Espírito Santo. Eu mesmo já tive experiências espirituais assim, onde eu tive esse dom de profecia e, tranquilo, o Espírito Santo ainda tem esse ministério dentro da igreja, mas nós não temos mais profetas, ok? Continuando. Bom, nós já dissemos que Deus falou, essa é a primeira verdade que o Evangelho de Hebreus, o livro de Hebreus ou a carta de Hebreus diz. E a segunda coisa que ele vai nos comunicar, a segunda verdade que ele vai nos comunicar é que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Está lá vamos ler o verso 3, Juliana, capítulo 1. Coloca aí para mim. O Filho é o esplendor da glória de Deus. A expressão o quê? Exata. Do seu ser. E sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. A palavra poderosa de quem? Do Filho. Então ele está comunicando que Deus e Jesus é a mesma coisa. O Filho é a expressão exata. Exata. Nem mais, nem menos. A expressão exata do seu ser. Do ser de quem? Do Deus Pai. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos. E o nome que herdou também é superior a eles. Então aqui nós estamos diante do cerne do conceito da Trindade. Nós, cristãos, cremos na Trindade. Se você tiver curiosidade de ver e ler ali no começo aqui nesse hallzinho que a gente tem aqui, tem o nosso credo, o credo aqui da nossa igreja. E nós falamos de maneira bem tranquila ali que nós cremos na Trindade. O que é a Trindade? A Trindade nós cremos num único Deus verdadeiro, mas esse Deus, ele se revela em 3 pessoas diferentes. Você conseguiu entender? Não. Imagino que não.
porque é algo que foge ao nosso entendimento. Como algo pode ser um e se apresentar em três pessoas diferentes? Você consegue compreender isso? É incompreensível para nós, seres humanos. A gente não consegue entender que três pode ser um. Mas é assim que Deus se revelou. Mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente possa não entender, mesmo que fuja da nossa capacidade cognitiva, limitada, humana, de entender, é isso que Deus falou. E se Deus falou e se Deus se revelou assim, é porque é assim. Não é porque nós não conseguimos entender, não é porque não se colocou dentro do nosso conceito humano, é que nós vamos colocar isso como sendo algo diferente. Nós vamos criar algo. Não, Trindade é muito complicado. Vamos fazer um negócio que fica mais palpável para a gente, seres humanos? Se nós fazemos isso, nós estamos apostatando. Nós estamos longe da verdade do Evangelho. Porque Deus não se revelou assim. Deus se revelou em três pessoas. Deus se revelou como Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. São três pessoas diferentes. Vocês perceberam que no escrito está escrito que ele sentou à direita? Ora, se fosse um só, como que ele poderia sentar à direita dele mesmo? Como que Jesus poderia orar para ele mesmo? Como que Jesus poderia falar assim, seja feita a sua vontade e não a minha? Se ele fosse um só, nós estaríamos diante de uma pessoa com sérios problemas de dupla personalidade. Se Jesus fosse um só com Deus, eles teriam vontades iguais. Ele poderia estar dizendo assim, não vou... Como que ele poderia falar assim, eu me sujeito à vontade do Pai, sendo que ele mesmo é o Pai? Loucura é isso. Compreendem? E isso daí, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas essa forma de entender que Deus e Jesus é a mesma pessoa, chama unicismo. Quem prega o unicismo aqui no Brasil, vocês conhecem a música dele, mas é a voz da verdade, né? Aquela música que diz, fala aí, Vinícius, a voz, aquela... Hã? Não há ferrolhos. Isso, então, canta aí um pedacinho. Tá. Né? Vocês sabem essa música? Então, ótima música, eu gosto também, ouço. Mas a voz da verdade é uma igreja unicista. Ela vai dizer que Jesus e Deus é um só. Então, quando Jesus desceu, o céu ficou vazio. Pastor Moisés, né, que é o cantor, né? Não é isso? Carlos Moisés é o nome dele. E ele prega isso na igreja dele. É uma igreja apóstata. Por que apóstata? Está longe daquilo que o Senhor revelou. O Senhor se revelou na forma de três pessoas. E aqui diz que Jesus é a expressão exata. Por exemplo, os testemunhas de Jeová vão dizer que Jesus é um Deus menor. Tem o Deus Pai e tem Jesus. Jesus é um Deus menor. Aí você pode dizer, mas tá, se Jesus é um Deus menor e Deus é um Deus maior, então você é um politeísta? Você acredita em vários deuses? Eles vão dizer, não, Deus é um só, mas espera aí, você está falando que tem um Deus maior, um Deus menor? Se complicam todo. Nós cristãos que acreditamos na Trindade, nós não cremos em três deuses. Nós não cremos que Deus é um Deus, Filho é outro Deus e o Espírito Santo é outro Deus. Nós cremos em um Deus só, que se revela na forma de três pessoas. É difícil de entender? Muito difícil. É difícil de compreender? Muito difícil. Como que 1 mais 1 mais 1 pode dar igual a 1? 1 mais 1 mais 1 dá quanto? 3. Só que nós esquecemos nessa operação matemática, de entender que um é a expressão exata do outro. Então, se um é a expressão exata do outro, nós não temos que somar. Nós temos que multiplicar. Quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? 1. Né?
Então, nós mudamos só a operação matemática aí. Não é 1 mais 1 mais 1. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Quantos 1 você quiser colocar, sempre vai dar 1. Por quê? Porque 1 é a expressão exata do outro. Então, nós estamos aí diante do conceito de trindade. Então, nós cristãos, nós não somos politeístas. Nós não acreditamos em 3 deuses. Nós acreditamos em um único Deus que se revela em 3 pessoas. Tá bom? Bom, sem falar em outros, por exemplo, o Adventismo vai dizer que Jesus é o Arcanjo Miguel. Eles vão dizer que Jesus é o Arcanjo Miguel. Então, coloca Jesus como sendo um anjo. Não. Os mormons não vão acreditar, por exemplo, no Espírito Santo. Então, existem várias formas de pegar aquilo que Deus revelou e transformar aquilo em uma verdade um pouco diferente e apresentar para as pessoas como sendo a verdade. Só que isso está apostatando. Jesus não é um gênio da lâmpada, como muitas igrejas evangélicas colocam Jesus. Formatam Jesus como sendo o gênio da lâmpada. Você esfrega e faz 3 desejos. Coloca Jesus como sendo o nosso servo. Eu quero dinheiro, eu quero fama, eu estou cheio de boleto, eu preciso pagar minhas contas, então eu vou lá, dou uma oferta de alguma coisa, para que Jesus possa, então, me favorecer. Nós não temos isso revelado na Escritura. Em nenhum momento Jesus fez isso. Em nenhum momento Jesus se revelou dessa maneira. Em nenhum momento Jesus pediu para ser adorado dessa maneira. Por que faz isso? Longe da verdade. A terceira verdade que essa carta vai nos comunicar é que Jesus é superior aos anjos. Ele vai dizer, volta só no versículo 3 ali. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos. Então, Jesus ele é superior aos anjos. Por que ele é superior aos anjos? Primeiro, pelo seu status. Ele vai fazer 7 citações do Antigo Testamento, o autor do livro de Hebreus. Ele vai trazer citações do Antigo Testamento, são 7 ao total. E numa dessas citações ele vai dizer assim, por exemplo, coloca aí para mim no próximo versículo. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, você é meu filho e hoje eu gerei? O que ele está dizendo com isso? Ele está citando aí o Salmo de número 2, Salmo 2, 7. Depois ele vai citar também uma outra citação que vai falar, e eu serei seu pai e ele me será filho. É uma citação do 2º livro de Samuel, 7,14. Então o livro de Hebreus vai citar algumas coisas do Antigo Testamento. E vai dizer para os hebreus assim, vocês não creem que os profetas, aquilo que os profetas falaram, não foi aquilo, não é a verdade de Deus, não é Deus falando? Sim, os hebreus vão dizer que sim. Olha a lógica do escritor. Ele vai dizer assim, olha, vocês não creem que aquilo que os profetas falaram é voz de Deus? Sim, essa é a resposta. Se aquilo que os profetas falaram é voz de Deus, olha a verdade que Deus está comunicando. Que ele tem um filho. Que esse descendente de Davi, aquele Messias, o Cristo, é filho. É filho dele. A quem Deus deu esse status de filhos? A mais ninguém, a não ser ao Cristo. É isso que ele vai dizer. Alguma vez Deus falou para algum anjo, colocou algum anjo como sendo filho? Falou para algum anjo, você é meu filho? Não, em nenhum momento. Então Jesus ele é colocado acima de um anjo, acima do patamar de anjos, porque ele é filho. E quando nós falamos filho, nós estamos falando que é a mesma substância. Um peixinho gera um peixinho, um ser humano gera um ser humano. Não tem como um ser humano gerar um peixinho ou um peixinho gerar um ser humano.
É isso que Deus está falando, olha. Quando ele se coloca na posição de filho, ele está falando, ele é da mesma substância. É a expressão exata do meu ser. Ou seja, Jesus é um Deus, assim como Deus também é. Da mesma forma que nós sabemos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, nós também vimos no Evangelho que tudo aquilo que foi criado foi por meio de Jesus. Então a própria palavra nos diz que a palavra de Deus, do Deus Pai, é criadora, mas também a palavra de Jesus é criadora. Da mesma forma que a palavra de Deus, ao ser dita, criou todas as coisas foram criadas por meio de Cristo. Se conecta. Então o que ele está querendo comunicar? Que Jesus também é Deus. Não um outro Deus. Não um Deus menor. Não um anjo com mais poder. Deus. Bom, no final, nós vamos entender que há uma diferença também em relação à função. Jesus, ele é rei. O rei eterno. Tem um trono, tem uma majestade. Ele sentou à direita de Deus e está dali governando, e governando com seu cetro de justiça. Então, Jesus é rei e ele governa. Algum anjo tem essa função? Deus deu a algum anjo essa função de governar, de ser um rei? Também não. Por isso que Jesus é superior aos anjos. Essa é a declaração que o escritor de Hebreus vai dizer. E por que ele quer dar esse conceito de que Jesus é superior aos anjos? Qual que é a intenção dele ao falar isso? Ele quer, digamos assim, só se amostrar, né? Só querer comunicar isso só para poder falar que Jesus é o maioral? Não, não é isso. Ele tem uma intenção nisso. Qual é a intenção? Os próprios judeus e a própria Bíblia vai nos dizer, por exemplo, lá em Gálatas 3,19, vai dizer que a própria lei foi dada por um mediador, que é Moisés, através de anjos. Ele vai dizer que a função dos anjos é de serem espíritos ministradores. Anjo, ele tem uma função. Eles são espíritos ministradores, isso está lá em Hebreus 1,14. Anjos são espíritos ministradores. Então, e Paulo também vai dizer, vai comunicar isso, vai falar que o Antigo Testamento, tudo aquilo que os profetas escreveram foram dados por anjos a esses profetas, e os profetas escreveram. Isso daí é muito tranquilo em relação aos judeus. Eles entendem também que há anjos. Né? Os judeus também entendem isso e sabem que a lei foi dada por anjos, promulgada por anjos, por um mediador que é Moisés. Olha o que o escritor de Hebreus vai colocar então, e eu gostaria de fechar com essa conclusão, lá em Hebreus 2:1-3. Entendendo isso que nós acabamos de colocar, eu gostaria de fechar com essa conclusão que o escritor de Hebreus também vai dizer. Hebreus 2, do 1 ao 3. Por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido. Ouvido o quê? Aquilo que Deus diz, tá, amados? Aquilo que Deus diz. Para que jamais nos desviemos. A intenção do escritor de Hebreus era para que nós não nos desviemos. Para que não houvesse apostasia em nosso meio, tanto para os hebreus como para nós hoje aqui. Pois, uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida, o que ele está querendo dizer? Qual mensagem é essa que foi transmitida pelos anjos? O Antigo Testamento, tá bom? Então, o Antigo Testamento, ele foi dado, a mensagem que os profetas escreviam foram dadas através de anjos. Por meio dos anjos era válida e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, o Antigo Testamento foi dado por meio de anjos, através de um mediador que é Moisés,
E todas as pessoas que se desviaram da lei, que é o Antigo Testamento, foram punidas, severamente punidas. Aqueles que desobedeceram a mensagem que foi dada por anjos. Agora, como escaparemos nós, igreja, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmado pelos que a ouviram. O que ele está querendo dizer com isso? Se Jesus é superior aos anjos, como ele disse, como ele transcreveu, nos apresentou Jesus como sendo superior aos anjos. Se a lei que foi dada por anjos, que é inferior a Jesus, teve punição, como que nós podemos escapar da mensagem que foi dada diretamente por Cristo? Entenderam a lógica? Se a mensagem que foi dada por anjos, que é o Antigo Testamento, teve punição, como será a punição daqueles que desobedeceram a mensagem que foi dada diretamente por Cristo? E que mensagem é dada à igreja? A mensagem de Cristo, o Evangelho. Ele está falando o seguinte: olha, aquele que desobedeceu a lei foi punido. Imagina quem desobedeceu a Cristo, que é superior aos anjos. Voltem para o Evangelho, voltem para a verdade. Se você está em apostasia, volte. Se você está longe da verdade do Evangelho, volte. Se você está longe de Cristo, volte. Porque pela lei que foi transmitida por anjos, teve punição ainda mais para aqueles aonde a mensagem foi transmitida diretamente por Cristo, que é muito superior aos anjos. E assim eu finalizo chamando o louvor para cá, deixando essa pergunta, esse ponto de reflexão para cada um de vocês. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Como você se relaciona com Cristo? Como você se relaciona com Jesus? Você tem Jesus como sendo aquele cara que te salva na hora que você está enrascado? Mas na hora que dá tudo bem, você nem lembra que tem? Nem sabe quem é? Jesus é só aquele cara que você recorre no final do mês, quando as contas estão acumuladas? Quem é Jesus para você? Jesus realmente é superior na sua vida? O que tem de superioridade na sua vida? Quem está lá no topo do teu altar? Quem está sentada no trono do altar que você construiu? Quem é Jesus para você? Ou Jesus realmente é o seu Senhor? Ou a palavra de Jesus, a maneira como ele se colocou, a maneira que se ele revelou, é verdade para você, mesmo que você não concorde, você se sujeita? Quem é Jesus para você? Jesus efetivamente é o seu Senhor? É o Senhor da sua vida? É o Deus da sua vida? É o Deus da sua salvação? Quem é Jesus para você? Como podemos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação está disponível para você. Nós acabamos de falar de Jesus Cristo. Nós acabamos de mostrar que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é Deus. E nós temos que relembrar que Jesus, esse Deus superior,
que está na majestade, que está acima dos anjos, que tem a mesma substância, que é a expressão exata de Deus, Pai, ele se esvaziou de tudo isso. Ele deixou a sua glória, ele deixou o fato de ser Deus e se esvaziou dessa glória, se esvaziou dessa majestade, se esvaziou daquilo que ele era, para que ele assumisse forma humana. O Verbo se encarnou e tabernaculou no meio de nós, andou por essa terra, pisou no solo e propagou uma mensagem poderosa. E mais que isso, ele não veio aqui para nos trazer punição, porque ele poderia olhar para mim, para você e dizer, e apontar o dedo e falar: você é pecador, você merece a morte. Ele mandou que as pedras fossem jogadas no chão. E ele disse: vá, você está perdoado. E não peques mais. É esse Jesus que nós estamos falando. É esse Jesus que nós adoramos. É esse Jesus que nós temos como nosso Senhor. Se esvaziou de todo o poder, de toda a glória, de quem Ele era, do fato dele ser superior a tudo e todas as coisas e aos próprios anjos. Assumiu forma humana para salvar a minha vida, para salvar a sua vida também.